Miles Morales redefine o que significa ser herói, mas será que a indústria está pronta para isso? Nesse vídeo daqui eu vou te trazer um ensaio para a gente entender um pouco a importância da representatividade do Miles Morales e Spider-Man nos jogos eletrônicos. No universo dos super-heróis, onde muitos dos personagens mais icônicos foram concebidos décadas atrás, o surgimento de Miles como o novo Homem-Aranha representa uma mudança significativa na representação e na diversidade. Marvel's Spider-Man Miles Morales, lançado em 2020 pela Insomniac Games, coloca o jogador na pele de Miles, um jovem afro-latino do Harlem que deve se provar como um herói em uma Nova York já acostumada com o icônico Peter Parker. A jornada de Miles é carregada de expectativas, tanto dentro da narrativa do jogo, quanto na realidade de um público que vê nele uma nova face de representatividade. Miles é filho de uma mãe porto-riquenha e pai afro-americano, que torna sua identidade cultural rica e multifacetada. A escolha de ambientar sua história no Harlem, um bairro historicamente associado à cultura afro-americana e às lutas por direitos civis, enriquece ainda mais a narrativa, já que Miles não é apenas um herói genérico, ele carrega em si a cultura, as tradições e as lutas de suas origens, aspectos que influenciam sua visão de mundo e moldam sua maneira de ser herói. O jogo começa mostrando Miles se ajustando ao papel de Homem-Aranha sob a orientação de Peter Parker. No entanto, quando Peter se ausenta e deixa a cidade sob sua proteção, Miles é lançado a uma posição de liderança e precisa rapidamente se adaptar à responsabilidade. Para o público, a presença de Miles como protagonista simboliza mais do que a transição de um manto de super-herói. Ele representa o impacto da inclusão do mundo dos videogames e nos quadrinhos, destacando como os heróis podem e devem refletir a diversidade do mundo real. A trajetória de Miles abre discussões sobre o papel da representatividade, especialmente para jovens que se veem nele e reconhecem elementos da sua própria realidade, sua herança cultural e a forma como ele navega por uma sociedade que ainda lida com desigualdades e preconceitos, tornam-no um herói realista e contemporâneo, um símbolo que expande a definição do que significa ser o Homem-Aranha. Ao assumir o protagonismo, Miles Morales não é apenas um novo rosto com poderes, mas um personagem carregado de significados sociais e culturais. Sua presença desafia os estereótipos sobre quem pode ser o herói e quais histórias merecem ser contadas. A construção de uma narrativa em Spider-Man Miles Morales nos leva a refletir sobre o impacto que personagens diversos têm sobre o público e como a representatividade pode influenciar a maneira como percebemos o heroísmo e a cultura pop. Marvel's Spider-Man Miles Morales coloca o Harlem no centro da sua narrativa, conectando o personagem Miles a uma identidade racial e cultural que reflete sua herança afro-latina. Essa representação do Harlem vai além de uma simples ambientação. O jogo destaca os elementos culturais do bairro, desde a música até a arquitetura e os murais da arte urbana, que contam histórias de resistência e orgulho. Para Miles, o Harlem não é apenas um local de atuação como super-herói, mas também o lugar onde ele cresceu, onde estão suas raízes e onde vive a sua comunidade. A identidade cultural de Miles é mostrada de forma cuidadosa e respeitosa, incorporando detalhes que refletem as realidades de uma família afro-latina nos Estados Unidos. No apartamento dele, por exemplo, há referências culturais diversas, objetos que remetem às tradições porto-riquenhas, como bandeiras e figuras religiosas, e ao mesmo tempo lembranças de sua antecedência afro-americana. Esses detalhes dão uma profundidade cultural ao personagem, reforçando sua conexão com suas origens e o ambiente ao redor. Outro aspecto importante é a linguagem e a música presentes no jogo. Miles e sua família, especialmente a sua mãe, Rio Morales, falam espanhol e inglês de forma natural e espontânea, uma prática comum em famílias bilíngues nos Estados Unidos. A música do jogo também reflete a identidade afro-latina de Miles, com influências de hip-hop e da música latina que ressoam em todo o Harlem, criando uma atmosfera autêntica e familiar. Esses elementos culturais ajudam a entender a dualidade de Miles, que equilibra o orgulho
orgulho de suas raízes com o desafio de ser o novo Homem-Aranha. Os espaços comunitários também desempenham um papel fundamental na construção da identidade de Miles. Ele interage com vários membros de sua comunidade no Harlem, desde comerciantes locais até figuras de liderança comunitária. O jogo mostra como esses laços influenciam Miles em sua missão de proteger não apenas Nova York como um todo, mas também seu bairro e a sua cultura. Uma missão específica, Miles ajuda a proteger um mercado local que está ameaçado pela expansão da corporação Roxxon, uma empresa que representa a exploração e o desrespeito pelos espaços culturais do bairro. Essa missão reforça a importância de Harlem para Miles e para o jogador, que experimenta o papel de herói como alguém que luta pela preservação da cultura e da identidade da comunidade. Ao retratar a identidade racial e cultural de Miles de maneira tão detalhada e significativa, Spider-Man, Miles Morales, leva o jogador a uma compreensão mais profunda da complexidade de ser um herói afro-latino nos Estados Unidos. A narrativa destaca a importância de preservar as tradições culturais em um mundo onde elas muitas vezes são marginalizadas. Para Miles, ser o Homem-Aranha significa honrar sua herança e lutar, não só pelo bem-estar das pessoas, mas também preservação de um legado cultural, tornando um símbolo de representatividade e de resiliência. A jornada de Miles Morales em Marvel's Spider-Man explora um aspecto único do seu papel como super-herói, a dupla responsabilidade que ele carrega. Como jovem afro-latino, Miles representa mais do que um herói comum para sua comunidade. Ele é um símbolo de esperança, de luta e de representatividade. No entanto, essa posição o coloca sob uma pressão significativa, pois ele deve equilibrar a missão de proteger Nova York com a responsabilidade de representar a sua identidade e de honrar a história e os valores de sua comunidade no Harlem. Ao contrário de Peter Parker, que também lida com desafios de responsabilidade heróica, Miles enfrenta uma expectativa adicional. Ele deve ser o Homem-Aranha e, ao mesmo tempo, carrega consigo o peso de ser um herói que representa um grupo historicamente marginalizado. Essa dupla responsabilidade está presente em vários momentos do jogo, onde o jogador é lembrado de que Miles não apenas luta contra ameaças e vilões e corporações, mas também protege as histórias, os valores e as tradições da comunidade negra no Harlem. Essa distinção é enfatizada quando, ao enfrentar a corporação Roxxon, Miles percebe que as ações dessa empresa não são apenas uma ameaça física, mas também uma ameaça cultural, pois simbolizam a gentrificação e a exploração econômica que frequentemente prejudicam as comunidades afro-americanas e latinas. O jogo retrata essa pressão de maneira tangível. Em momentos específicos, Miles encontra membros de sua comunidade que reconhecem nele não apenas um herói, mas alguém que compreende suas lutas e compartilha suas experiências. Em uma missão emblemática, ele conversa com um ancião do Harlem, que lhe conta histórias do bairro e dos desafios enfrentados ao longo dos anos. Essa conversa deixa claro que a comunidade espera que Miles não apenas os defenda fisicamente, mas seja um símbolo de continuidade e resistência contra forças externas que ameaçam apagar a sua identidade e a sua memória. Essa dualidade no papel de Miles como Homem-Aranha e como um jovem afro-latino cria um dilema emocional. Ele precisa conciliar as exigências do heroísmo com a responsabilidade de proteger e representar sua herança cultural. Ele sente a pressão de não apenas fazer o bem, mas também de fazer o bem de uma maneira que honre as suas raízes de comunidade. Isso o diferencia de outros super-heróis e coloca em evidência um debate mais amplo sobre como figuras de destaque, especialmente aquelas que pertencem a minorias, frequentemente enfrentam uma pressão adicional para representar e apoiar suas comunidades de origem. A narrativa de Marvel's Spider-Man Miles Morales ressalta que, para Miles, ser um herói não é apenas uma questão de combater o crime, mas também de manter-se fiel às suas origens. Esse papel duplo o torna um herói diferenciado.
que luta tanto contra ameaças visíveis quanto contra as sutis forças culturais que afetam a sua comunidade. Ao apresentar essa dupla responsabilidade, o jogo questiona o que significa ser um herói para sua própria comunidade e explora como a identidade e o sentido de pertencimento podem influenciar e ampliar as responsabilidades de uma figura pública. No universo de Marvel's Spider-Man Miles Morales, Miles enfrenta não apenas um desafio típico de um super-herói, mas também aqueles associados a ser um jovem negro em um ambiente urbano. O jogo lida com esses temas de forma sutis, mas de maneira poderosa, mostrando como a experiência de Miles é única e como ele lida com preconceitos que influenciam tanto sua vida pessoal quanto sua atuação como Homem-Aranha. Essa camada adicional de dificuldade torna sua jornada mais complexa e humaniza o personagem, revelando o impacto que o racismo e o preconceito podem ter na vida de um super-herói. Em várias partes do jogo, o jogador encontra comentários ou atitudes que refletem os preconceitos presentes na sociedade. Por exemplo, a polícia e a imprensa, em alguns momentos, questionam a competência de Miles, mesmo após ele provar inúmeras vezes que está à altura do papel do Homem-Aranha. Ao contrário de Peter Parker, que já possui a confiança da cidade, Miles precisa enfrentar uma dose extra de ceticismo e, em alguns casos, desconfiança antes de conquistar o mesmo respeito. Essa diferença de tratamento reflete o estigma que muitas pessoas negras enfrentam, precisando constantemente provar o seu valor em um mundo que tende a subestimá-las. Além disso, Marvel's Spider-Man aborda como Miles lida com o estresse emocional e psicológico de ser constantemente julgado. Esse tema é explorado de maneira sutil em diálogos e interações com personagens secundários, que compreendem o que ele representa e os desafios únicos que enfrenta. Em uma missão específica, por exemplo, Miles conversa com um amigo que compartilha experiências de discriminação, criando um momento de empatia que ressalta como ele está ciente dos desafios sociais que o afetam tanto na vida civil quanto como herói. A narrativa também revela que, para Miles, ser o Homem-Aranha significa enfrentar preconceitos enquanto protege pessoas que talvez não compreendam ou respeitem completamente quem ele é. Ao salvar membros da sua comunidade e da cidade como um todo, ele demonstra que sua motivação não está apenas em vencer vilões, mas em transcender as barreiras impostas pelo racismo e pelo preconceito. Esse aspecto do jogo convida o jogador a refletir sobre o que significa ser herói, em uma sociedade onde nem todos reconhecem igualmente o valor do heroísmo, principalmente quando ele vem de alguém que representa uma minoria racial. Assim, Marvel's Spider-Man retrata dos desafios sociais e o preconceito que Miles enfrenta de forma a promover uma reflexão crítica. Ao contrário de outros super-heróis que operam com um certo nível de privilégio, Miles precisa lidar com as pressões do racismo e da discriminação enquanto desempenha o seu papel. Essa representação realista e complexa da sua luta mostra que ser um super-herói não o torna imune aos desafios sociais do mundo real e que, para Miles, enfrentar esses obstáculos é tão importante quanto derrotar qualquer vilão. O jogo representa muito mais do que um novo protagonista para o universo dos super-heróis. Ele simboliza uma nova era de diversidade, representatividade e autenticidade na cultura pop, apesar de muitos discursos preconceituosos falarem que é sobre mimimi. Com sua herança afro-latina, seu vínculo com o Harlem e sua determinação em honrar tanto seu manto de Homem-Aranha quanto suas raízes, Miles se torna um símbolo poderoso para uma geração que busca heróis que pareçam consigo e com suas experiências de vida, já que por muito tempo a comunidade negra foi excluída de representatividade na cultura pop. Sua jornada é significativa não apenas por suas façanhas heróicas, mas também pela complexidade e profundidade com que o jogo explora temas de identidade, comunidade e os desafios enfrentados por jovens de minorias. A presença de Miles no universo dos videogames e no cânone do Homem-Aranha impacta de maneira única os fãs, oferecendo-lhes uma visão mais ampla do que significa ser um super-herói. Ao enfrentar tanto vilões quanto barreiras sociais, Miles ensina que o verdadeiro heroísmo vai além das batalhas físicas. Ele também está em confrontar os preconceitos e em lutar pela sua comunidade. Isso redefine o papel de um super-herói, mostrando que a coragem de Miles reside não só em sua força e habilidade,
criatividade, mas em sua disposição de ser uma voz para aqueles que muitas vezes não são ouvidos. E se você chegou até aqui, espera um pouquinho e fica até o final. Eu só tô te pedindo para dar o like e comentar o que você achou de Spider-Man Miles Morales, seja pela jogabilidade ou pela narrativa do jogo. Mas você só dá o like se quiser também, tá? E obrigado por assistir e obrigado pelo like também. Para a cultura pop, Miles Morales representa uma mudança fundamental, sendo um marco de inclusão que mostra a importância da diversidade nos meios de entretenimento. Ele demonstra que a identidade cultural e a representatividade podem enriquecer uma narrativa, proporcionando novas camadas de significado e empatia. A trajetória de Miles estabelece um novo padrão para o desenvolvimento de personagens que refletem a diversidade da audiência, inspirando jovens de todas as origens a enxergarem a si mesmos como heróis. Em última análise, Marvel's Spider-Man não apenas expande o universo dos super-heróis com Miles Morales, mas também desafia a audiência a pensar criticamente sobre questões de identidade, responsabilidade e comunidade. Miles Morales se destaca como um símbolo de resistência e esperança, mostrando que qualquer pessoa, independente de sua origem ou cor, pode ser um herói. Ele é um marco importante na cultura dos super-heróis e um lembrete de que a diversidade é uma força poderosa, capaz de redefinir e enriquecer histórias e experiências. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.